Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao canal A Voz de Protesto, o canal e a página que tem como principal objetivo aumentar o sentido crítico dos portugueses, assim como a sua literacia financeira. Como já é habitual, estamos aqui todas as sextas-feiras, num breve e descontraído momento onde tentamos contribuir para os propósitos que mencionei anteriormente. E, como também já é habitual, a estrutura deste programa baseia-se em duas etapas. A primeira, onde, de forma breve, novamente, falamos de alguns assuntos que eu considero relevantes e espero que os espectadores também considerem e que demonstram os motivos porque tem que haver descontentamento, mas também há certas ocasiões onde temos que valorizar o trabalho que é bem feito. E na segunda etapa, os assuntos quentes, onde tentamos entrar e analisar mais concretamente assuntos com maior importância ou maior relevância no panorama nacional, económico e social de Portugal. Dito isto, vamos imediatamente começar o programa pelas notas iniciais, como já referi, e venho só aqui constatar que, como já várias vezes referi aqui no programa, o tema da inflação, e de certeza é algo que todos vós já têm bem presentes, que veio para ficar e está em valores cada vez maiores. E então eu vou aqui brevemente só constatar que o valor da inflação em março foi de 5,3%, é o valor mais alto em 28 anos, pelo menos em Portugal. Quero também deixar claro que em Espanha o valor da inflação está a rondar os 10%. Isto são valores que não eram vistos há mais de 20 ou 30 anos. Preparem-se porque o futuro, como eu tenho vindo a dizer, é muito incerto. E estes valores, e eu quero trazer aqui hoje também a inflação para tentar abordar numa perspectiva diferente. Porque não sei se sabem, os salários da função pública normalmente são valorizados ou há um aumento salarial tendo em base a inflação do ano anterior. E eu quero deixar aqui a pergunta, como é que vai ser feito esse aumento ou essa valorização dos salários no ano 2023? Vamos aumentar os salários da função pública 5,3% ou ainda mais? Acham que Portugal tem capacidade e dinheiro para fazer esse feito, que seria um feito? Quero aguardar e vamos de certeza aguardar, porque temos muito para viver e temos as pessoas que já sabemos a comandar e, portanto, é motivo para aguardar e perceber como é que estas pessoas vão lidar com esta situação, porque a inflação em 5,3%, como já disse, é o valor mais alto em 28 anos em Portugal e é uma situação preocupante. Dito isto, e num dos raros casos em que temos a oportunidade de valorizar e congratular as pessoas e trazer notícias positivas aqui na página da Voz de Protesto, eu vou falar mais uma vez da minha cidade, minha e de todos e de muitos que estão a ver, da cidade de Braga, e trago aqui a notícia que, especialmente em tempos onde, como referi na primeira nota, vivemos em períodos de grande inflação, eu quero deixar aqui claro que, segundo uma notícia que vi num jornal, já não consigo precisar qual é que foi, mas o número de pessoas que recebem o rendimento social de inserção em Braga desceu 8%. Neste momento, ou aliás, em fevereiro deste ano, o número de pessoas que recebiam esse apoio era 5.889. E este valor é menos 532 pessoas do que o ano passado. Ou seja, é de valorizar e é de congratular e é de ficar até surpreendido ver que o número de pessoas que recebem apoios, e estes apoios são apoios dados a pessoas, não digo pobreza, mas com dificuldades e com necessidades e que precisam de um apoio extra para conseguir ter uma vida digna. E é de salientar que num período de tantas dificuldades, onde estamos a ver os nossos rendimentos a diminuir e a pagar cada vez mais impostos nos nossos produtos básicos, como combustível, é de salientar que em Braga há menos pessoas a receber apoios do que houve o ano passado. E isso, mais uma vez, e como já eu tenho vindo a dizer, é o resultado do bom trabalho que tem sido feito pela equipa que governa a cidade, que é dirigida e liderada pelo Dr. Ricardo Rio, exatamente, estava-me aqui a falhar o nome, mas penso que é isso. E nesses casos também temos que, como eu volto a dizer, congratular o bom trabalho. E dito isto, avançamos para o terceiro tópico das notas iniciais, onde já não podemos ficar tão satisfeitos e já não há tão motivos para congratular, porque eu hoje
vou trazer aqui um acontecimento que dava início quase à nova posse do governo, que era a eleição dos representados ou candidatos para Presidente da Assembleia da República. Este não é um cargo que seja relevante pela sua enorme importância, mas é um cargo com poder. O Presidente da República, da Assembleia da República, dentro daquele Parlamento, é a pessoa que tem mais poder, pelo que eu sei, sem contar com o Primeiro-Ministro e os membros do Governo. É o membro que controla a sala, o Parlamento, a audiência, e é sempre uma posição de interesse para os vários partidos ter. E o que é de constatar é que em Portugal, mais uma vez, nós preferimos deixar tudo como estava. A Iniciativa Liberal e o Chega tiveram a oportunidade de propor os seus candidatos e eu trago aqui este tema porque espantem-se com isto. Na Casa da Democracia, onde são eleitos e representados todos os cidadãos, numa das eleições para deste momento, houve mais de 100 votos em branco. Na Casa da Democracia, quase metade dos deputados votaram em branco, num simples ato, pelo menos na minha opinião, de impedir que um destes candidatos, destes novos partidos que têm surgido, pudessem ocupar estas posições. Isto, para mim, é um descontentamento, porque eu se vejo que as mesmas pessoas dos mesmos partidos têm assumido as mesmas posições nos últimos anos e os resultados não são positivos, não são de melhoria, então é normal que se queira novas pessoas, novas caras, novas ideias, de um lado ou do outro. Se fosse o Bloco de Esquerda ou o PCP, provavelmente não diria com o mesmo entusiasmo e com a mesma vontade de defesa, mas daria aqui a nota, porque é importante renovar as caras que estão nesses órgãos de poder, porque senão Portugal não vai mudar, vamos continuar sempre com os mesmos de sempre, e eu não quero isso, e tenho a certeza que muitos dos que me estão a ver também não querem. E dito isto, e este vai ser um pequeno momento de prazer, aqui na quarta nota inicial, eu vou falar sobre o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda, na minha opinião, é o partido mais hipócrita, digamos assim, da sociedade e da representatividade no Parlamento. É o partido que pede aumentos salariais de 10% ao ano. Não se esqueçam disso, pesquisem, porque isso é real, é verdadeiro. E então, depois de dar esta notícia, que o Bloco pede aumentos salariais de 10% ao ano, e como de certeza também, provavelmente já souberam, apesar de não ter sido dado muito destaque a esta notícia, o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados. O Bloco de Esquerda, neste momento, é quase inexistente, para além do seu poder que tem nos mídias e nas redes sociais. E então o Bloco de Esquerda teve que despedir pessoas. O Bloco de Esquerda teve que fechar sedes e afirmou que ia ter que recorrer a mais voluntários. E na minha opinião isto é fantástico, porque o Bloco de Esquerda tem alguns princípios que são facilmente defendidos pela maior parte da pessoa, como a liberdade, o antirracismo. Qualquer pessoa defende isso, qualquer pessoa defende melhores salários, mas as medidas que eles dizem e fazem para tentar aplicar esses objetivos, na minha opinião, são quase sempre incorretas, derivam de políticas que não têm resultados comprovados, derivam de políticas que conduzem à pobreza, e disso há resultados comprovados, que é como o caso de Venezuela e Cuba, são países que vivem na pobreza, e temos estes partidos que têm ideologias que conduzem a esses cenários com tanta representatividade em Portugal. Neste momento, felizmente, já não tem na Assembleia da República, mas o Bloco de Esquerda ainda tem muito poder nos mídias e nos meios de comunicação e, portanto, é com agrado, com algum desagrado, porque não gosto de ver pessoas a perder o emprego, como é óbvio, mas é com agrado que registro que o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados e diria mesmo quase bem feita, porque eles aliaram-se ao governo do PS, causaram a crise política que conduziram a estas eleições e à maioria absoluta do PS, e portanto há consequências para os atos e para as atitudes que nós temos. E dito isto, e com receio de já ter desperdiçado muito tempo nas notas iniciais, vamos avançar para os assuntos quentes. E eu hoje quero falar novamente do PSI 20. Eu não me canso de falar do PSI 20, porque, como sabem, eu sou um defensor das empresas. As empresas são o que movem a economia de qualquer país,
que dão condições de vida às pessoas para ter uma boa vida e para poder usufruir de bens e produtos e de serviços. Portanto, eu quero realçar que o PSI, desde 18 de março, que se chama PSI, está há 6 trimestres consecutivos com ganhos. O PSI, neste momento, já recuperou o nível de 2020 e 2019. Já está no nível superior. E, portanto, é de congratularmos com este cenário, mas também, quando olhamos lá para fora, vemos que não é isto que se passa em muitas das bolsas europeias e nos Estados Unidos como é óbvio, é quase sempre um outro cenário, mas não é isto que se passa nas bolsas europeias. E eu quero só deixar aqui uma frase que eu ouvi uma vez, que era mais ou menos assim, que a Bolsa de Valores normalmente representa o cenário 6 meses à frente do que ele vai ser. E, portanto, eu não sei se este é o caso, mas parece-me que o nosso índice está demasiado positivo para a situação em que Portugal está. E, dito isto, feita esta pequena análise ao percurso do PSI 20, eu quero falar aqui de António Costa. E porquê é que eu vou falar de António Costa? Porque, como eu falei no meu último programa da Voz de Protesto, António Costa divulgou a lista de ministros e o que se calhar muita gente não reparou é que António Costa ficou com a pasta dos negócios estrangeiros ou negócios europeus ou algo assim do género. E isto é relevante porquê? Porque são muitas as pessoas, são muitos os analistas que diziam e afirmavam que António Costa, o sonho de António Costa, seria ambicionar um lugar no Conselho Europeu ou pelo menos na Europa. E é com agrado que registro que o nosso presidente Marcelo, das poucas atitudes certas que ele teve e depois de ter feito a própria cama para se deitar nela, vem agora dizer que caso por algum motivo António Costa decida abandonar o seu cargo, o seu posto como líder do governo que vai recuperar Portugal e que vai conduzir Portugal a um crescimento económico. E, portanto, Marcelo veio dizer que se Costa abandonar o seu lugar antes do término está-me a faltar a palavra, mas deste percurso, desta legislatura, exatamente, Marcelo convocaria eleições. E isto deixa António Costa numa posição difícil, para não dizer outra palavra, difícil porque caso Costa abandone, Marcelo convoca as eleições. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta. Imaginem que António Costa abandona o seu posto e o seu cargo apenas a 5 meses do fim da legislatura. É óbvio que Marcelo não vai convocar eleições a 5 meses do fim da legislatura. E também é óbvio que já ninguém, em 2026 ou 2000 e qualquer coisa, quando será, já ninguém se vai lembrar destas palavras ditas esta semana por Marcelo, em que disse que se António Costa saísse do cargo onde está, convocaria eleições. E, portanto, apesar de eu não gostar de António Costa, temos que reconhecer que ela é uma pessoa inteligente, é um bom político não no bom sentido, porque neste sentido em que eu digo que é um bom político, é saber jogar com as pessoas, saber atingir os fins, conseguir influenciar as pessoas e dar favor quando é preciso, como é o caso de Medina, que para mim é o maior frete político. E, portanto, eu quero ver como é que António Costa vai reagir e quero ver como é que ele vai lidar com esta maioria absoluta, se vai ser, na realidade, uma maioria de diálogo, ou será que daqui a 1 ano ou 2 anos António Costa não sai da legislatura, mete, por exemplo, Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro e os portugueses ficam tramados durante mais 2 ou 3 anos. Portanto, é este os alertas que eu vos quis trazer hoje em mais um programa da Voz de Protesto. Despeço-me assim, como é habitual, pedindo a todos que quiserem e que sentirem que há motivos para protestar, o favor de partilharem a página, porque todos temos uma voz e vocês também têm que fazer ouvir a vossa voz nos vossos momentos de dia-a-dia e ao longo da vossa vida. Temos que demonstrar o nosso descontentamento, porque senão Portugal não vai melhorar e vamos continuar assim, pobres, endividados e não num bom caminho. Muito obrigado a todos, uma boa noite e com licença.